A madrugada no Oriente Médio costuma carregar um silêncio estranho, daqueles que parecem esconder algo prestes a acontecer. Bases militares permanecem em alerta, radares varrem o céu e navios cruzam águas escuras enquanto governos observam cada movimento com cautela. Foi nesse ambiente de tensão que surgiu uma informação capaz de ampliar ainda mais a sensação de instabilidade global. Relatórios de inteligência divulgados por autoridades ocidentais indicam que a Rússia teria compartilhado informações sensíveis com o Irã. Segundo essas fontes, os dados poderiam ajudar forças iranianas ou grupos aliados a identificar posições e movimentações de tropas dos Estados Unidos na região. A revelação acendeu alarmes imediatos entre analistas de segurança e diplomatas. A notícia sugere que Moscou teria fornecido detalhes que podem auxiliar na localização de bases ou no monitoramento de operações militares americanas. Embora os governos envolvidos evitem confirmar oficialmente todos os aspectos dessas alegações, autoridades citadas por diferentes reportagens afirmam que o fluxo de informações pode aumentar o risco para soldados americanos. Caso confirmada, essa cooperação representaria mais um capítulo na aproximação estratégica entre Rússia e Irã. Nos últimos anos, os dois países intensificaram contatos militares, econômicos e diplomáticos. O cenário atual de tensões globais, com conflitos e sanções internacionais, aproximou ainda mais governos que compartilham interesses em desafiar a influência ocidental. A revelação também ocorre em um momento delicado para a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Bases americanas espalhadas pela região operam em constante estado de alerta, especialmente diante da atuação de milícias apoiadas pelo Irã. Qualquer informação que facilite ataques contra essas posições pode alterar drasticamente o equilíbrio de segurança. Na cobertura da mídia de centro, o foco esteve nos detalhes da denúncia e nas fontes que sustentam a informação. Reportagens destacaram que autoridades americanas afirmam existir indícios de compartilhamento de inteligência, mas também lembraram que as alegações ainda dependem de confirmação completa. O tom adotado foi cauteloso e analítico. Esses veículos centristas também enfatizaram o impacto potencial para tropas americanas e para a estabilidade regional. O enquadramento buscou explicar como informações de inteligência podem alterar operações militares, aumentando a capacidade de planejamento de ataques ou emboscadas. A narrativa apresentou o caso como uma preocupação séria para a segurança. Outro ponto ressaltado foi o contexto geopolítico mais amplo. A cooperação entre Moscou e Teherã já havia sido observada em áreas como fornecimento de drones, comércio e coordenação política em fóruns internacionais. O possível compartilhamento de inteligência seria apenas mais um passo dentro dessa relação crescente entre os dois países. Na mídia de esquerda, o enquadramento incorporou um tom mais estrutural e histórico. Parte da cobertura destacou que a rivalidade entre Estados Unidos, Rússia e Irã vem se intensificando há anos e que episódios como esse refletem um sistema internacional cada vez mais fragmentado. O foco foi menos sensacionalista e mais analítico. Alguns relatos também apontaram que as tensões atuais são resultado de décadas de conflitos indiretos, sanções e disputas por influência no Oriente Médio. Nesse viés, a cooperação entre Rússia e Irã é apresentada como consequência de pressões geopolíticas e alianças estratégicas que emergem em resposta à presença americana na região. Também houve destaque para a necessidade de verificar cuidadosamente as informações antes de transformá-las em acusações definitivas. A cobertura enfatizou que relatórios de inteligência podem conter avaliações preliminares e que a confirmação pública de tais alegações costuma ser complexa, especialmente em cenários de rivalidade internacional. Já na mídia de direita, a abordagem assumiu um tom mais direto e alarmado. Muitos veículos apresentaram o suposto compartilhamento de inteligência como prova de um alinhamento estratégico entre Rússia e Irã contra os Estados Unidos. A narrativa enfatizou que essa cooperação poderia colocar soldados americanos em risco imediato. Nesse enquadramento, o episódio foi descrito como exemplo claro de um eixo de adversários trabalhando em conjunto para desafiar a presença militar americana.
Comentários conservadores destacaram que qualquer apoio russo a ataques contra forças dos Estados Unidos seria considerado escalada significativa no cenário global. Algumas análises também criticaram a reação considerada moderada de autoridades americanas diante da revelação. Para esse viés, a ameaça exigiria resposta mais firme para dissuadir futuras cooperações militares entre Moscou e Teherã. A narrativa reforça a ideia de que alianças rivais estão se fortalecendo em diferentes frentes. Apesar das diferenças de interpretação entre essas abordagens, todas concordam em um ponto essencial. O episódio revela o nível de tensão que domina o cenário internacional atual. Em um mundo onde rivalidades estratégicas voltaram ao centro da política global, até mesmo informações compartilhadas em silêncio podem desencadear consequências profundas. Se a cooperação entre Rússia e Irã realmente inclui inteligência voltada a ataques contra tropas americanas, o impacto ultrapassa o campo militar. Significa que alianças globais estão se reorganizando em linhas cada vez mais claras, com países escolhendo lados em uma disputa que envolve poder, influência e segurança. Enquanto governos investigam a veracidade e a extensão dessas alegações, soldados continuam patrulhando desertos e mares distantes de casa. No tabuleiro geopolítico, decisões tomadas em gabinetes e centros de inteligência podem alterar destinos de milhares de pessoas que nunca verão essas salas de comando. No final, a revelação é mais um lembrete de que as grandes disputas do século XXI raramente acontecem apenas em campos de batalha visíveis. Muitas vezes começam com relatórios confidenciais, trocas discretas de informações e alianças silenciosas. E quando essas conexões vêm à tona, o mundo inteiro percebe que a tensão já estava muito mais próxima do que parecia.